Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando aqui nosso aulão, venho agora trazer para vocês a continuação da nossa aula sobre funções, aquela parte básica onde a gente aprende as nomenclaturas, função par, função ímpar, função sobrejetora, injetora, domínio, contradomínio, imagem. E nessa aula aqui, então, a gente vai continuar o que a gente viu na aula passada, que foi segunda-feira passada, caso você esteja acompanhando o canal. Se você não está acompanhando o canal, chegou aqui pela primeira vez, então, ó, deixa o card para você da nossa última aula, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa aulão aqui. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é uma função par. A definição de uma função par é o seguinte: seja f uma função tal que o f de menos x é igual ao próprio f de x. Ou seja, é indiferente olhar para um número positivo ou olhar para um número negativo, porque o resultado não se altera, dá sempre o mesmo resultado. E isso, quando acontece, a gente tem uma função chamada de função par. A clássica função par que a gente sempre utiliza, né, nos exemplos é a função, por exemplo, x ao quadrado. Por que ela é uma função par? Se você observar, se você pega lá, por exemplo, o f do 1, isso daqui dá 1. Ah, se você pega o f do menos 1, também é igual a 1. Ou seja, o f do número negativo é exatamente igual ao f do número positivo, tá certo? Então é isso que a gente tem. Então, por exemplo, né, se você quer justificar isso de modo geral, você teria que pegar o f do menos x. E o f do menos x seria menos x ao quadrado. Só que a gente sabe que todo número negativo elevado a um expoente par é positivo. Então, olhar para isso daqui é a mesma coisa que olhar para o x ao quadrado, ou seja, a própria função f de x. Então, essa daqui é um exemplo de uma função que é par. Beleza. Outra coisa importante que você precisa saber sobre as funções pares é a sua característica em relação ao gráfico da função. O gráfico ele é sempre simétrico em relação ao eixo y, então há uma simetria, como se eu pegasse o gráfico, né, a parte que está do eixo y para a direita, podemos dizer assim, ou na parte do x positivo, e rebatesse ele para a parte do x negativo, e há essa simetria. E o motivo disso é exatamente o que eu acabei de dizer. Por quê? Se eu pego, por exemplo, aqui, um valor a, e eu pego o seu simétrico, né, o seu oposto, aqui o menos a, por exemplo, o que vai acontecer? Ambos os carítias, eles possuem o quê? A mesma imagem, ou seja, é uma característica de uma função par, tá bom? Então, se você tiver o gráfico de uma função par e ele perguntar, né, ele tiver vários gráficos, busque isso, busque aquela onde tem simetria com o eixo y, beleza? E aí, além de função par, a gente também tem uma função ímpar, que é quando acontece o seguinte: uma função ela é dita ímpar quando a f de menos x é o oposto da f de x, né? Eu sempre falo para os meus alunos que é como se eu pudesse tirar o x, né, a parte negativa do x, colocar ele lá fora e calcular só na função. Isso é característica de uma função ímpar. Por exemplo, se você pega a função f de x igual a quem? O que você acha? X ao cubo. Por quê? Se você calcular o f do 1, por exemplo, isso daqui dá 1 ao cubo, que é igual a 1. Se você calcular o f do menos 1, isso daqui dá menos 1 ao cubo. E aí aqui é interessante para você lembrar, né, por exemplo, que base negativa elevada ao expoente ímpar dá sempre um número negativo. Então isso aqui daria menos 1, ou seja, menos a f de 1. Então é como se esse menos aqui ele pudesse cair fora da minha expressão, tá bom? Então essa é a ideia que a gente tem a respeito disso. E aí é interessante, quando a gente olha para o gráfico dela, que ela vai ter uma simetria em relação a quem? A origem, tá? Ou seja, a simetria em relação aos quadrantes opostos, né? Então, se eu olho para o segundo, terceiro, se eu for olhar para o terceiro, para o primeiro com o terceiro quadrante. Então, de novo, segundo com o quarto, primeiro com o terceiro. Então, há esta simetria. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, o A e eu pego aqui o menos A, o que vai acontecer? O resultado do f do A dá o oposto do resultado do f do menos a. Então, é isso que a gente tem. Então, aqui seria o f do a e aqui embaixo é o menos a f de a, tá bom? Então, ou seja, essa medidinha aqui, né, em termos de medida, seria exatamente igual a essa, só que como a gente está aqui trabalhando com eixo, né, então a gente olha a medida algébrica que a gente chama, né, ou seja, leva em consideração o sentido, né, ou seja, o sinal da minha expressão, tá bom? Então é isso que nós temos. E você deve tomar cuidado, porque existem funções que não são nem pares nem ímpares. Como assim, Walter? Tem função isso? Tem uma função que não é nem par nem ímpar. Se, por exemplo, você pegar a função f de x igual a x ao quadrado mais x, por exemplo, essa função aqui. Se você calcula, por exemplo, f de 1, quanto que dá isso aqui? Vai dar 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 2. Se você calcular o f de menos 1, isso daqui vai dar o quê? Menos 1 ao quadrado, mais, né, mais o menos 1. E isso daqui não vai dar nem o menos 2 e também não vai dar o f de 2, porque isso aqui fica menos 1 mais 1, né, ou seja, mais 1 menos 1,
ou seja, é igual a zero. Então existem funções que não são nem pares nem ímpar, tá bom? Então essa daqui, por exemplo, é uma delas. Se você for querer justificar, né, no modo, vamos dizer assim, na raça, você teria que pegar o f de um menos x. Então você vai lá, menos x ao quadrado mais menos x. Menos x ao quadrado é o próprio x quadrado. E menos x. Observe que isso daqui é diferente da f de x e também é diferente da menos a f de x. Por quê? Se fosse igual a menos a f de x, teria que ser menos x quadrado com o menos x. Então essa função aqui não é uma função nem par nem ímpar. Beleza pura? Bora lá continuar nossa parte teórica. Depois que a gente sabe de função par, função ímpar, outro ponto importante, mas é mais no sentido da aplicação que a gente faz lá na frente, quando a gente for estudar algumas funções específicas, são as funções que são estritamente crescente ou estritamente decrescente, tá bom? Então aqui eu quis utilizar a palavra estritamente para dizer que é estritamente no sentido ou é só maior ou é só menor. Eu estou fugindo do fato de ser menor ou igual. Vai muito do livro, né? Tem livro que fala que uma função ela é crescente e ele coloca só o sinal de menor. Tem livro que fala que uma função é crescente, ele coloca o sinal de menor ou igual, né? Então, para evitar qualquer problema, a gente vai utilizar aqui a palavra estritamente crescente. Então, em hipótese alguma, ela pode ser igual em seu comportamento, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu considerar aqui o eixo y e o eixo x, então, eixo x aqui e o eixo y, se eu pego uma função com a seguinte característica, né? Então, aqui é uma função f. O que eu estou querendo dizer para vocês? Aqui eu vou pegar dois valores, x1 e x2. Esses dois valores aqui são quaisquer, tá? Então, x1 e x2 pertencente ao domínio da minha função. O interessante é que você pegar o f de x1, né? Então, se você for lá, como que você encontra a imagem a partir de um gráfico, né? Você pega um elemento, atinge o gráfico, o seu representante no eixo y é a imagem dele, ou seja, é o f de x1. Lembra? Porque o gráfico, né, o elemento de um gráfico porque o gráfico de uma função ele é criado justamente pelos pares ordenados, x1, f de x1, x2, f de x2 e assim por diante. Então, se eu pegar um x2, levo ele até o eixo y, eu encontro a sua imagem, que é o f de x2. Olha só que interessante. Observe que x1 é menor que x2. E o que aconteceu? x1 menor que x2 implicou f de x1 ainda ser menor que f de x2. Em outras palavras, a gente diz que a função crescente ela não muda o sinal da minha desigualdade, ela mantém. Ou seja, quanto mais o x vai aumentando, mais o y também vai aumentando. Então, isso é característica de função crescente. Então, funções crescentes, acontece isso. À medida que o x vai aumentando, o y também irá aumentando. Não muda o sinal da minha desigualdade. Quando que a gente vai utilizar função crescente e função decrescente? Principalmente quando a gente for falar função do primeiro grau, né, ou função afim, no caso, a gente vai utilizar depois em função exponencial, função logarítmica, tudo isso a gente utiliza, tá bem? Aí outro ponto importante, a gente tem as funções decrescentes. O que você acha que vai acontecer? Ó, vem comigo. Eu pego aqui, por exemplo, o eixo x e o eixo y, né? Então, o eixo y, agora aqui o eixo x, e aqui está o eixo y. Eu vou pegar uma que tem essa ideia, né? Que você já deve imaginar o que vai acontecer. Vou pegar aqui dois valores, novamente, x1 e x2, ainda com x1 menor que x2, conforme a gente viu anteriormente. Aí, o que vai acontecer? Na hora que eu atinjo o gráfico, esse cara que eu vou encontrar no eixo y é a imagem do x1, então é o f de x1. Pego aqui o ponto x2, esse cara que eu encontro aqui no eixo y é a imagem do f de x2. E aí, agora que interessante, se você observar, o f de x1 passou a ser maior. Ou seja, uma função que ela é estritamente crescente, quando x1 é menor que x2, implica que o f de x1 passa a ser maior que o f de x2. Em outras palavras, a gente diz que o sinal da desigualdade ele é invertido, ou seja, eu inverto quando isso acontece, tá bom? Então, toda função decrescente, o sinal da desigualdade ele será invertido. Isso aqui a gente aplica demais quando a gente vai trabalhar com inequação, principalmente inequação exponencial ou inequação modular. A gente usa muito. Então, quando a gente for estudar aqui, lá para frente, as funções exponenciais e as funções logarítmicas, a gente vai voltar a falar sobre função crescente e decrescente. Raras são as vezes que vão te pedir numa prova para você mostrar que uma função é crescente ou decrescente. Uma, porque é difícil, muitas vezes, mostrar isso daqui é difícil, dependendo da regra da sua função é bem complicado. E outra que é mais interessante é a aplicação dela na função exponencial, na função
e na função logarítmica, tá bom? Então é isso que nós temos que sempre saber. Por exemplo, vou pegar aqui uma função do primeiro grau, né? F de x igual a 2x mais 5. O que você precisaria fazer, né? Imagine que eu pergunto para você se essa função é crescente ou decrescente. Como é que você tem que justificar? Você faz o seguinte, ó. Vamos pegar aqui x1 e x2, onde x1 é menor que x2, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou multiplicar por 2. Na hora que eu multiplicar por 2, eu vou ter 2x1 menor que 2x2. Você concorda que se eu pego um número que é menor que esse outro, o dobro desse ainda será menor que o dobro deste daqui, tá bom? Então é isso que eu fiz. A próxima etapa, eu vou somar 5. Então, a gente vai ter 2x1 mais quem? Mais 5 menor que quem? 2x2 mais 5. E aí é interessante que quem é esse cara aqui? É o f de x1. Né? Se você pegar aqui na sua expressão, substituir o x por x1, você chega nisso. E quem que é esse cara aqui? É o f do x2. Olha só o que aconteceu com o sinal de desigualdade. Ele se manteve. Então, quando eu tenho aqui essa função, nesse caso ela seria uma função crescente. Agora eu vou pegar aqui, por exemplo, a função f de x igual a menos 2x mais 5. O que vai acontecer? Mesma coisa, eu vou pegar lá x1 menor que x2, só que agora eu vou ter que multiplicar por um número negativo. E se você bem lembrar, quando a gente multiplica por um número negativo a desigualdade, o sinal dela se inverte, ou seja, menos 2x1 passa a ser a maior que menos 2x2. Por exemplo, né? 2 é menor que 3. Se você multiplicar por 2, negativo, ficaria menos 4, e aqui vai ficar menos quem? Vai ficar menos 6. Observe que menos 4 é maior que menos 6. Então, toda vez que você pega uma desigualdade e multiplica por um número negativo ambos os lados, o sinal dela se inverte. E aí, agora eu vou somar o 5. Então, ficará menos 2x1 mais 5 passa a ser maior, né, que menos 2x2 mais 5. Esse cara aqui, quem que é? É o f de x1 e esse cara aqui é o f de x2. E aí, se você perceber, x1 menor que x2 implicou em f de x1 maior que f de x2. Então, nesse caso aqui, uma função é decrescente. Se você reparar o que eu mudei entre elas, o sinal de quem? Do coeficiente que multiplica o x. E aqui a gente já tira uma regra lá de função afim. Todo número que multiplica o x, se ele for positivo, nós temos uma função crescente. Se o número que multiplica o x for negativo, nós temos uma função decrescente. E aí a gente vai ver que isso daqui se trata de uma reta, né? Então, nesse caso, a gente teria uma reta crescente e neste outro caso, a gente teria uma reta decrescente, tá bom? Então, isso que a gente tira só pelo fato de função crescente e decrescente. Então, assim, a gente utiliza muito os seus resultados minuciosos, mas especificamente para você ficar provando, dificilmente a gente vai ficar fazendo esse tipo de resultado. É mais as conclusões que a gente tira a partir dela, beleza? Então, essa é a ideia de função crescente e decrescente. Crescente, à medida que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. A decrescente, observe que à medida que o x vai aumentando, né, eu vou indo para lá, o meu y está diminuindo. Então, isso é característica de função decrescente. Outro ponto importante dentro das funções que a gente precisa aprender, pessoal, aqui a gente não para, em aulão é isso aí, é a função composta. Essa sim a gente tem bastante exercício, sempre cai no vestibular, FUVEST mesmo, cai adoidado, Unicamp, todo ano tem uma questão de função composta, é uma questão que você, teoricamente, dá para sempre conseguir acertar, né? Não é um exercício muito difícil, claro. Tudo depende, quando a gente fala, né, não é difícil, é da regra da função, né? Se essa regra da sua função for algo cabuloso, as contas saem cabulosas, mas caso contrário, não, tá bom? Então é isso que a gente tem, ó. Como é que a gente define? Sejam f e g duas funções tais que a imagem da f está contida no domínio da g, tá bom? Então a imagem da f está contida no domínio da g. Isso aqui é condição de existência, já eu explico para vocês. A função definida por h de x igual a g da f de x, com x pertencente ao domínio da f, ela é denominada de função composta, e a notação dela é g bola f. A rigor, a gente pensa o seguinte, ó, imagine que eu tenho lá um conjunto A, aí aqui eu tenho um conjunto intermediário que eu vou chamar de B, e aqui eu tenho um conjunto que eu vou chamar de C. Do A para o B, eu tenho uma função f. Do B para o C, eu tenho uma função g. Por isso que, por exemplo, o domínio da minha função g, né, seria o conjunto B. Então, a imagem da minha função f tem que cair no domínio da minha função g. Por isso, dessa condição de existência aqui. Então, por exemplo, eu pego primeiro um valor x. Eu vou e aplico a regra da f. Então, ela pega esse x e transforma em f de x.
Beleza. Só que agora eu vou pegar esse elemento f de x e vou aplicar outra regra, que no caso é a regra da função g. Então a gente está fazendo a g de quem? De f de x. Então essa função que a gente cria aqui, se eu conseguir fazer isso para todo número, né, do domínio do meu conjunto A aqui, nós criamos então uma função composta, que é como se eu pudesse pular, né, pular de caminho, ou seja, não precisar olhar para o conjunto B. Essa função aqui é a g composta com a f, g bola f. E aí, no caso, ela representa, né, se eu estiver aplicando a g bola f num ponto x, isso aqui é a g de f de x, tá bom? Então, no fim das contas, a função composta você pode imaginar, grosso modo, como sendo uma função aplicada dentro de outra função, ou seja, a função de uma função. Isso que é de grande importância para você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais algumas características da função composta. Vamos aqui fazer um exemplo para ficar bem legal para vocês. Ó, por exemplo aqui, ó. Sejam f e g duas funções reais, tais que f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado menos 3x. Determine a lei de formação das funções g bola f e f bola g. Como é que a gente faz para determinar tal função? Não tem segredo. Então, vem comigo aqui, ó. G bola f de x. O que eu estou querendo calcular? A g de f de x. O que você vai fazer? Isso aqui é a g. E aí, aqui dentro do parênteses, você vai colocar quem? Como está f de x, você vai colocar a regra da f. Então, é a g de quem? De 2x mais 1. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai aplicar a regra da g nisso que está dentro do parênteses. Então, significa que isso aqui é um bloquinho só, é uma coisa só que você vai colocar na regra da g. Então, o que vai acontecer? O que a regra da g faz? Ela pega o elemento que está dentro do parênteses, eleva ao quadrado e subtrai pelo triplo dele. Então, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse elemento que está dentro do parênteses, elevar ao quadrado e vou subtrair pelo triplo dele. Então, é isso que nós fazemos nessa função. Aqui é um produto notável, então eu vou utilizar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá bom? Pior das hipóteses, você pode fazer a distributiva. 2x mais 1 vezes 2x mais 1. Aí aqui vai ficar menos 6x e aqui vai ficar menos 3. Vamos lá, dá para dar aquela organizada, né? Então vai ficar 4x ao quadrado, mais 4x com menos 6x vai ficar menos 2x. E aí, 1 menos 3 dá menos 2. E a gente finalizou. Essa é a função g bola f. O exercício pede para a gente encontrar a f bola g também. Então, vem comigo aqui. Ó. Agora, a gente vai fazer a f composta com a g aplicada num ponto x qualquer. Então, vai ser a f da g de x. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar a minha função f e vou aplicar ela na regra da g. Então, como que a gente faz assim, né? Isso aqui é o que vai aqui dentro. Então, vai ser a f de x ao quadrado menos 3x. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses elementos que estão aqui dentro e vou aplicar a regra da f. O que a regra da f faz? 2 vezes o que está dentro do parênteses somado com 1. Ou seja, 2 vezes quem está dentro do parênteses? X ao quadrado menos 3x. E aí, somado com 1 que está lá fora. Então, 2x quadrado menos 6x. E aí, mais um que está lá fora. O que é importante você saber já de cara? Que a função composta nem sempre é igual. Ou seja, a f composta com a g, em geral, é sempre diferente da g composta com a f, né? Diferente lá em numérico, né, nos números reais, que a ordem dos fatores não altera o produto, aqui a ordem da composição de funções também altera, né? Então, altera os meus resultados. Isso você vai ver também lá em matriz. Quando a gente vai multiplicar a matriz A vezes a matriz B é diferente da matriz B vezes a matriz A. Então, em geral, essas coisas acontecem. Alguns exercícios eles pedem, né, para você, por exemplo, determinar em quais condições elas seriam iguais. Então, aí são algumas estratégias de resolução de exercícios, beleza? Então, bora lá fazer mais um exemplo. Vem comigo. Ele fala o seguinte nesse segundo exemplo. Sejam f e g funções reais, tais que a f de x é igual a 3x mais 2 e a g da f de x é igual a 2x mais 5. Pergunta, qual é a lei da função g? O que nós temos aqui? Então, ele falou o seguinte, ó, tem uma função f de x que é igual a 3x mais 2. E ele disse que quando eu pego a g e aplico na f, isso aqui dá 2x mais 5. Pergunta, quem é a g, né? G de x, como que eu determino ela?
A estratégia aqui é o seguinte, ó, como é que você vai fazer? Você vai pegar o seguinte, como eu quero saber 3x, ou seja, a estratégia aqui é a seguinte, como eu quero encontrar g de x, eu vou pegar isso daqui e vou chamar de uma outra letra, por exemplo, g de z. G de z, o que ele vai ser, né? Como que eu posso fazer para encontrar o z de z? É bem simples, você chama de z igual 3x mais 2, e eu vou isolar o z, e eu vou isolar o x. Então vai ficar o seguinte, z, esse 2 passa para lá, vai menos 2 é igual a 3x, então x é igual a z menos 2, dividido por quanto? Dividido por 3. Ou seja, para que eu calcule a g de z, ou seja, g de qualquer número, eu preciso fazer o x igual a z menos 2 sobre 3. Ou seja, então, a gente vai ter que g de z, ele vai ser igual a 2 vezes quem? Z menos 2 sobre 3, mais quanto? Mais 5. Aqui, só para deixar mais organizado, ficaria que g de z é igual, aqui eu posso fazer a distributiva, né? 2z sobre 3, 2 menos 4 sobre 3, e aqui a gente tem o mais 5. Então, a g de z é igual a 2z sobre 3, 3 vezes 5 vai dar 15, aí vai ficar 4 menos 15 vai ficar 11, então mais 11 sobre 3, e aí a gente finaliza. Então, o que acontece? De novo aqui, então eu tenho a função e tenho o resultado da sua composta. Eu preciso saber quem é a regra da de fora. Para você determinar isso, qual que é a estratégia? Você chama essa parte interna, ou seja, você chama aqui a sua função f de alguém, né? Chamei ela de z, e aí o que eu fiz? Para que ela seja z, quanto que tem que ser o x? Aí eu vou e volto, então significa que para ter g de z, basta substituir o x por z menos 2 sobre 3. É como se a gente estivesse fazendo uma mudança de variável. Só que o ponto mais interessante disso daqui é que z não tem nenhuma restrição para ele, ou seja, ele vale para qualquer z. Se ele vale para qualquer z, eu poderia então dizer que a minha g de x, ele é igual a quem? A 2x sobre 3 mais 11 sobre 3. E aí a gente finaliza. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o nosso segundo exemplo. Bora lá entender agora um pouquinho sobre outras características das funções. Vem comigo. Depois que a gente sabe, que a gente viu até esse momento, né, nós temos algumas funções que têm uma característica de grande importância. São aquelas funções que são injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, que no caso a gente tem uma função que a gente chama de bijetora, como eu já comentei com vocês anteriormente. Toda vez que você tiver uma função bijetora, essa função ela sempre vai admitir uma inversa, onde essa inversa é denotada por f menos 1. O que você está dizendo, Walter? Imagine só que eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Aí eu tenho uma função que leva os elementos do conjunto A no conjunto B, tá certo? Então, ou seja, a minha função pega um x, aplico na regra e vou no f de x. E aí eu posso olhar então para a função que pega esses elementos e voltam nele, ou seja, para esse cara, porque já que tem todo mundo, né, ela é bijetora, ou seja, ela é injetora e sobrejetora. O que significa? Se ela é injetora, elementos diferentes possuem resultados diferentes. Então, daqui nunca vai sair, nunca ninguém vai chegar a mais de uma flechinha. E como ela é sobrejetora, não sobra elementos, então você olha para todo mundo. Então, significa que você consegue ver a função que faz o caminho de volta, que seria uma função g, por exemplo, que pegaria a g de f de x e dá quem? O próprio x. Só que quando eu tenho essa função g, a gente denota ela por f a menos 1. Então, seria f a menos 1 da f de x, isso dá quem? O próprio x, que no caso a gente pode imaginar que é a função identidade. Então, uma função, né, o que uma faz, a outra desfaz, essa função é chamada de função inversa. Nem todas as funções têm inversa, justamente porque nem todas as funções são o quê? Bijetoras, tá bom? Mas toda vez que você tiver uma função bijetora, você tem essa característica. Então, assim, é interessante para você, por exemplo, você quer justificar se uma função é inversa da outra, faz a composta. Se essa composta der o próprio, né, ou seja, se a g da f de x dá o próprio x, isso aqui a gente chama de função identidade, lembra lá? Então, se isso daqui ocorrer,
essa função que você está olhando uma para outra, uma é inversa dela, ou seja, uma inversa da outra, tá bom? Então, para que a gente tenha uma função inversa, eu preciso encontrar uma outra função que composta com a função que eu quero, né? Saber se ela tem inverso ou não, dê a função identidade. Se isso ocorrer, uma é inversa da outra, caso contrário, elas não admitem inversa, tá bom? E é claro que se você quer verificar se uma função ela tem inversa, basta você verificar se ela é bijetora, porque se ela for bijetora, ela possuirá inversa, beleza? Bora lá fazer uns exemplos, vem comigo. Nós temos aqui um processo prático para a gente determinar a função inversa de uma função que a gente chama de função do primeiro grau, ou função, melhor dizendo, né, função afim. Essa função, primeira coisa, como é que a gente consegue saber se ela possui inversa? Ou seja, como que eu sei que ela é bijetora? Primeira coisa, a gente tem que verificar que ela é injetora. E lembra que para verificar que ela é injetora, a gente tem dois caminhos. Se f de x for igual ao f de y, então necessariamente x é igual a y. Esse é um dos caminhos que é bem interessante a gente utilizar. Por exemplo, quem que seria o f de x? Seria 3x mais 2. Quem que seria o f de y? Ele seria 3y mais 2. Observe que eu posso cancelar esse 2 dos dois lados, então a gente tem que 3x é igual a 3y. Se eu dividir a minha equação por 3 dos dois lados, a gente tem que x é igual a y. Ou seja, elementos iguais vieram de mesmos caras, né? Então, a gente tem a característica de uma função que é injetora. Para você verificar que a função é sobrejetora e depois determinar a inversa, está muito associado. Porque o que é a ideia da inversa, né? Você tem que descobrir quem, né, dado um f de x, quem é o x que vai nele. No fim das contas, era isso que a gente tinha. Então, por exemplo, eu pego o x, encontro o f de x. Mas quem é esse cara que vem? Se eu te dar o f de x, você sabe me dizer quem é o x que vai nele? Ou seja, o processo contrário, ele é muito utilizado para a gente determinar a inversa. Como é que a gente faz isso? Então, você pega lá, por exemplo, chama aqui f de y, né, f de x, você vai chamar de y. Ou seja, você precisa saber o x que dá esse y aqui. Mas quem é f de x? Ele é 3x mais 2 igual a y. Ah, então 3x é igual a y menos 2. Ah, beleza. Então x é igual a y menos 2 sobre 3. Então aqui você pode olhar o seguinte, vou separar aqui, ficaria y sobre 3 menos 2 sobre 3. Então qualquer y que você pegar, o x que vai nele sempre tem esse formato aqui. Por exemplo, se você pega lá, vamos escolher um y, y igual a 10. Qual é quem é f de quanto dá 10? É isso que a gente está fazendo. Ou seja, basta eu pegar x, de que formato? Desse daqui, ó. No lugar do y você põe o 10, então ficaria 10 sobre 3, menos 2 sobre 3. 10 sobre 3 menos 2 sobre 3, isso aqui dá o quê? 8 sobre 3. Então, ou seja, se você pegar e calcular o f de 8 sobre 3, ou quanto que vai ficar aqui? 3 vezes 8 sobre 3 mais 2. Cancela aqui, 8 mais 2 é igual a 10, que é o número que eu peguei. Ah, então significa que essa função faz muito bem o papel que eu quero. Então, eu posso, por exemplo, definir a f a menos 1 de x, ou seja, a função inversa como sendo x sobre 3 menos quem? 2 sobre 3. Essa função ela é a inversa da minha função original, y igual a 3x mais 2, tá bom? Então, essa é a estratégia que funciona bem quando a gente tem uma função do primeiro grau, uma função afim. Quando a função for do segundo grau, aí ela já até fura, né, o fato de ela ser injetora, né? Então, assim, tem muito mais coisas para a gente analisar. Aí depois a gente vai ver, né, por exemplo, que dadas as condições, a função inversa da função exponencial é a função logarítmica, então, dadas certas condições, cada uma tem a sua inversa do seu modo específico e a gente vai trabalhando conforme for aparecendo, beleza? Bora lá fazer alguns exercícios, ó, vem comigo. Esse primeiro exercício aqui é um exercício da FUVEST de 2019, é um exercício de função composta. Ele fala, se a função f, que sai do r menos o 2 chega em r, é definida por f de x igual a 2x mais 1 sobre quem? X menos 2. Observe que o número que eu não posso utilizar aqui é o 2, porque se eu coloco aqui, calculo f de 2, ficaria 2 menos 2 embaixo, que zera. Então, por isso que eu não posso utilizar o 2. Então, no domínio da minha função, ele coloca r menos o 2. Lembrando que o domínio a gente tem que olhar sempre como o maior subconjunto
que caracteriza a condição de existência. Então, o único número que eu não posso utilizar aqui é o 2, esse é o domínio. E aí eu também tenho uma função que também sai do mesmo domínio e chega em R, e ela é definida por f da f de x. Pergunta, quem é a g de x? Então, ele está falando assim, ó, a g de x, ela é a f da f de x. Questãozinha aqui de primeira fase, né? Não é uma questão difícil. O que a gente tem que fazer? Eu vou olhar a f dentro da própria f. Então, esse cara aqui eu vou manter, ó, vai ficar f de quem? O que você pode fazer? Então, aqui tem que ficar 2x mais 1 dividido por x menos 2. Então, você tem que olhar isso daqui, como eu disse para vocês, isso aqui é um bloquinho só. Ele você vai substituir na regra da minha função Q, da minha função f. Então, o que vai dar isso aqui? Ó? 2 vezes ele, então 2 vezes quem? 2x mais 1 sobre x menos 2, aí tem esse mais 1 lá fora, por sua vez dividido por x, que é esse bloquinho, 2x mais 1 dividido por x menos 2, e aí menos o 2, tá bom? Então, é isso que nós temos que fazer. A próxima etapa agora, depois que eu fiz as devidas substituições, é a organização para a gente fazer as contas, tá certo? Então, aqui vai ficar o seguinte, vou fazer a distributiva aqui, então vai ficar 4x mais 2, então, aqui vai ficar 4x mais 2, dividido por x menos 2, dividido por x menos 2, e aí mais um lá fora. Isso tudo, por sua vez, aqui não tem distributiva para fazer, então eu vou repetir mais um passo. 2x mais 1 sobre x menos 2. Isso aí, menos o 2 lá fora. Aqui, o que eu vou fazer? Não tem nada embaixo, é 1, não tem nada embaixo, é 1, então eu vou tirar o MMC em cima, que no caso vai ser x menos 2. E eu vou também tirar o MMC aqui embaixo, que também no caso será x menos 2. E aí, depois que você tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. X menos 2 dividido por x menos 2, isso dá 1. 1 vezes 4x mais 2 é 4x mais 2. Mais x menos 2 dividido por 1 é igual a x menos 2 vezes 1 dá x menos 2. Então, mais x menos 2. Beleza. Aqui embaixo, x menos 2 dividido por x menos 2 vai dar 1. 1 vezes 2x mais 1 é 2x mais 1. Tem um sinal de menos, tem um sinal de menos. 2x menos 1 dividido por 1 dá 2x menos 1, aí vezes o 2. Então, vezes o 2 que multiplica x menos 2, tá bom? Aqui é importante você colocar o parênteses, porque você tem que fazer uma distributiva, ainda mais ainda por causa desse sinal negativo. Aqui, pessoal, observe que no denominador eu tenho os mesmos resultados, então você pode simplificar sem medo de ser feliz, já que o g não pode ser 2. Por que ele não pode ser 2? Porque está no domínio que ele não pode ser utilizado, porque senão zeraria o denominador. Então, o que vai sobrar aqui em cima? 4x mais 2. Aí aqui a gente vai ter mais x menos 2. Então, já tirei o parênteses. Agora aqui, o que vai ficar? 2x mais 1. E aqui vai ficar menos 2x menos 2. Mais 4, perdão. Menos 2x mais 4. Esse cara aqui, mais 2x, cancela com menos 2x. Então, a gente vai ter 4x mais x vai dar 5x. O mais 2 cancela com menos 2. E aqui embaixo a gente vai ter 1 mais 4, que é igual a 5. Então, esse aqui sobre 5. Posso simplificar o 5 com 5, vai sobrar quem? Só o x. Ou seja, no caso, a gente tem aqui que a função g, ela no caso, ela seria a própria função x, tá bom? Então, é isso que a gente tem. E aqui é interessante, né, se você for ver, então, que eu tenho uma função f, tenho uma função composta com ela mesma, e no caso ela deu a função identidade, né? Então, a função composta com ela deu a função identidade. Então, aqui a gente tem que a função inversa da função f é a própria função f. Então, esse é um ponto interessante, porque a gente fez a composição de duas funções que deu a identidade. Lembra lá que eu comentei? Então, uma é inversa da outra. Então, no caso, a inversa da função f é a própria função f, porque ela deu a identidade. Beleza? Então, bora lá para mais um exercício. Agora a gente vai fazer um exercício da Unicamp, de 2018, e ele fala o seguinte, né? Seja h uma função definida para todo número real por seguinte. H de x é 2 elevado a x mais 1, se o x for menor ou igual a 1, e h de x é a raiz de x menos 1, se o x for maior que 1. Isso aqui a gente diz que é uma função por partes, né? Então, como é que a gente faz aqui, ó? Ele quer o h do h do h de zero. Então, h do h do h de zero. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai encontrar esse cara aqui de dentro, que seria o h de zero.
Como aqui é a função por partes, você sempre tem que analisar o que está dentro. Então, se eu quero o h de 0, eu tenho que verificar em quais condições ele está. Como o 0 é menor ou igual a 1, né, no caso ele é estritamente menor, então eu vou utilizar a função de cima. Então, seria 2 elevado a 0 mais 1. Isso aqui é 2 elevado a 1, que é igual a 2. Beleza, agora eu vou para esse h. Então, eu vou calcular o h de 2. Aí eu tenho que fazer a mesma análise. 2 é maior que 1, então eu caí na função de baixo. Então, eu vou olhar para a raiz quadrada de 2 menos 1. Ou seja, para a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. E aí, por fim, eu vou para o último h, que é o h desse número que eu acabei de encontrar, do 1. 1 é menor ou igual a 1, então eu volto a cair na função de cima. Então, isso daqui vai dar 2 elevado a 1 mais 1, ou seja, 2 ao quadrado, que é igual a quanto? Que é igual a 4. E aí a gente finaliza, onde a alternativa correta é a alternativa C, tá bom? Então, é isso que nós temos que fazer. Bom, agora a gente vai fazer alguns outros exercícios para a gente finalizar a nossa aula, e esse próximo que a gente tem é sobre paridade de função. Olha só que interessante aqui, ele falou o seguinte: um aluno precisa construir o gráfico de uma função real f, definida por... Ok. Ele percebeu que a função possui a seguinte característica. Olha só, se eu pegar o f de menos x, significa que aqui no lugar do x, eu vou trocar por menos. Então, fica e elevado a menos x sobre 2, mais e elevado a menos menos x, então vai ficar mais sobre 2. Ou seja, deu a própria função. Então, significa que se a f a menos x é igual a f de x, então essa função o quê? Ela é uma função par. Aí, no caso, vamos assinar lá a alternativa correta que representa uma função par. O que a gente tem? Por exemplo, para buscar funções pares a partir do gráfico, a gente tem que olhar a simetria. Lembra lá que eu disse para vocês que ela tem que ser simétrica em relação ao eixo y? Se você perceber, na alternativa A não há simetria, então ela não pode ser a correta. Na alternativa B também não pode ter uma simetria. Aí todas as outras têm simetria. O que a gente tem que pensar? Agora, como é que a gente faz para a gente analisar? Primeira coisa que é importante, a função exponencial, ela é sempre uma função positiva. Ou seja, se você olhar e elevado a x, isso aqui é sempre o quê? Maior que zero. E outra, não pode nem ser zero. Por que não pode ser zero? Porque e é um número, né, irracional. Se você não sabe, se você pegar sua calculadora e deixar ela em modo de notação científica, vai aparecer esse e. É o número de Euler, ele é 2,71, por exemplo, com duas casas depois da vírgula. Então, 2,71 elevado a qualquer número vai ser sempre um número positivo. Então, aqui você tem um número positivo somado com um número positivo, o resultado será o quê? Um número positivo. Então, por exemplo, a gente não tem essa possibilidade, porque eu tenho o gráfico na parte de baixo do eixo x, ou seja, onde o y seria negativo, então não pode. A mesma coisa acontece aqui. O que a gente tem? Aqui a gente tem e elevado a menos x mais e elevado a x. E elevado a menos x, só para você que não está lembrando, e elevado a menos x, se a gente for utilizar a propriedade de potência, isso aqui é 1 sobre e elevado a x. Então, a gente tem 1 sobre e elevado a x, 1 sobre e elevado a x dividido por 2, mais e elevado a x também dividido por 2. Então, como eu disse para vocês, isso aqui não vai ser zero, esse aqui também não vai ser zero. Então, a soma de coisas que são maiores que zero dará um resultado maior que zero. Isso aqui, então, nunca vai acontecer, porque ele tocou aqui o eixo, né, no eixo x bem no zero. Então, ele está te dizendo que tem pontos onde isso aqui dá zero. Então, não é verdade. Então, a única coisa que sobra para a gente é a alternativa C. Dificilmente pediriam para vocês esboçar o gráfico dessa função, que ela é bem difícil de ser esboçado, né? A ideia, assim, com os recursos de ensino médio, esboçar o gráfico dessa função se torna bem trabalhoso, tá bom? Então, é isso que nós temos que fazer. Beleza. Outra coisa, se você substituísse, por exemplo, x por zero, né? Calcula o f de zero. Se você calcular o f de zero, ficaria e elevado a zero, que é 1, então ficaria meio. E elevado a menos zero, né? Ou seja, ficaria e elevado a zero também, que é 1, então ficaria mais meio. Então, meio mais meio é igual a 1 inteiro. Então, bastaria você olhar a função que passaria no 1 quando o resultado dá zero. E essa aqui não dá, porque no zero ela fica no zero. Essa aqui no zero ela fica no menos 1, essa daqui entra nas características. Então, essa aqui é a alternativa correta, beleza? Bora lá fazer mais um exercício. Agora aqui, um exercício da Universidade Estadual da Paraíba, eles falam o seguinte, ó, sejam, ele te deu aqui 4 funções e ele pede para você justificar se é par ou ímpar, nem par, nem ímpar e assim por diante. Aqui, pessoal, a gente não tem muito o que fazer. Vamos lá. A primeira coisa, por exemplo, como é uma questão de, praticamente uma questão de verdadeiro ou falso, comece pelas que são mais simples de você ver se o seu objetivo é ganhar a questão. Então, por exemplo, f de x igual a 1 sobre x quadrado. Essa tem menos conta para a gente fazer. Então, se eu tivesse que fazer o f de menos x, isso aqui seria 1 sobre menos x ao quadrado. Isso daqui dá 1 sobre quem? X ao quadrado. Observe que ela deu igual à minha própria função.
Então, isso aqui é a característica de uma função par. Então, eu já sei que a funçãozinha 2, ela é uma função par, ele quer o respectivamente. Então, se você for aqui, ó, par, par, pode ser nem par, nem ímpar, par pode ser, par e ímpar, não. Então, a segunda função, isso aqui não pode acontecer. Ímpar e par, pode acontecer, par e par. Então, já eliminei uma. Agora, vamos lá. A gente vai para 3. A 3, pessoal, ele falou que a função é 2 sobre x. Então, vamos lá. F de menos x é igual a 2 sobre x, só que aqui o x é negativo. Mais com menos vai dar menos. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 2 sobre x. E isso aqui é a minha função f, ou seja, menos a f de x. Isso aqui é uma característica de uma função ímpar. Então, a terceira função, ela é uma função ímpar. Se a terceira função é uma função ímpar, ó, essa aqui pode ser, né? Aqui, nem par, nem ímpar, par, ímpar pode ser. Essa aqui, ímpar, par, ímpar pode ser. Par, par e ímpar também pode ser, né? Então, ou seja, essa daqui era mais simples de a gente analisar e então ele deixou ela como verdade em todas. E aí, aqui, né, teve um erro de edição dos caras aqui. Isso aqui seria a função 4. Então, no caso, a função 4, ela é f de x igual... Só para você ver, né? Vamos melhorar isso aqui. Ela seria x mais 1. Aí aqui a gente tem mais x menos 1. Ou seja, no fim das contas, a minha função f de x é igual a x mais x, que vai dar 2x. Aí 2x, 1 menos 1, ou seja, vai ficar 0. Aqui, pessoal, é uma função que ela só tem um termo, uma função polinomial só com um termo. Ela vai ser par se o expoente for par, ela vai ser ímpar se o expoente do meu x aqui for ímpar. Observe que se você calcular o f de menos x, isso aqui vai dar 2 vezes o menos x, ou seja, menos 2x, isto é menos a f de x. Então, isso aqui é a característica de uma função ímpar. Então, a última, necessariamente, ela tem que ser ímpar. Então, eu posso, por exemplo, eliminar essa alternativa aqui, tá bom? Agora, então, sobrou realmente para a gente olhar o item 1, que é a mais chata de todas. Então, o que a gente tem que fazer? O f de menos x vai ser igual, no lugar do x vai ficar menos x menos 2, dividido por menos x ao quadrado, mais quem? Mais o 2. Então, isso aqui vai ficar menos x menos 2, dividido por x ao quadrado, mais 2. Observe, pessoal, que essa função aqui em cima não é a f, não deu a própria f de x. Se ela não deu a própria f de x, ela não é par. E observa que ela não deu o oposto da minha f de x. Por que ela não deu o oposto? Para ela dar o oposto, aqui no numerador deveria aparecer menos x mais 2, e não apareceu menos x mais 2. Então, significa que essa função aqui ela é diferente da própria f, e ela é diferente da menos a f de x. Então, ela não é nem par e nem ímpar. Então, sobra para a gente apenas a alternativa correta como sendo a alternativa B, porque ela não é nem par nem ímpar, beleza? Bora lá fazer mais um exercício aqui, ó. Bom, pessoal, essa questão aqui da EPICAR, né, 2019, ele fala o seguinte: considere no plano cartesiano abaixo representadas as funções reais f, que sai do intervalo de menos m até, de m até menos m, sem incluir aqui o valor de m, e ela sai do intervalo, a função g, de m até menos m, sem incluir o valor aqui de menos m no extremo e menos o ponto v, tá certo? Então, nós temos aqui essas duas funções. Das afirmativas abaixo, escreva V para a verdadeira e F para as alternativas para o item falso. Ele fala assim, ó, o conjunto imagem da função g é dado por... Aí ele falou assim, a imagem da função g, ela vai de menos p, né, melhor dizendo, né, vai do p até o menos m. Como é que a gente precisa fazer para verificar isso? A função g é essa função aqui formada por esses segmentos de reta, tá certo? E aí a imagem, lembrando que está sempre no conjunto, no eixo y. Como o domínio vai do m até o menos m, sem incluir esse menos m aqui, então se você observar tem uma bolinha aberta aqui no gráfico. Se ela tem uma bolinha aberta, ela não atinge o valor de p. Isso é bom, então ele não atinge o valor de p. E aí, no caso, se você for desatento, você vai falar, tá certo, porque ela vai até o valor de menos m. Porém, você tem que tomar cuidado que ele disse que a função v não está definida no ponto v. Então, você teria que ir lá no domínio, achar o v. Na hora que você achar o v, se você observar, você tem um buraco aqui na imagem, né, no gráfico da minha função g. Se você tem um buraco na função g, o cara que está no eixo y ele não é atingido. Então, aqui no caso, é o ponto j. Então, a imagem seria toda essa galera, menos quem? Menos o j. Ou seja, essa afirmação, no caso, ela é uma afirmação
falsa, tá certo? Então, se ela é falsa, aqui a gente já elimina a letra C e a letra D, tá bom? Então, é isso que nós temos que fazer. Aí ele falou, a função h definida por f de x vezes a g de x assume valores não negativos somente neste intervalo, né? Então, o que a gente tem que pensar? Ele está pedindo para a gente olhar h de x, se ela é não negativa, então ela é estritamente aqui, assume valores não negativos, né? Então, no caso, maiores ou iguais a zero, apenas nesse intervalo. A ideia quando você tem que olhar para uma função, e aqui ele está dizendo maior ou igual a zero, ele estava pedindo para você olhar onde a função é positiva, ou seja, onde a função tem o mesmo sinal. No caso aqui, como a gente tem uma função produto. Por que o mesmo sinal? Porque se a f for positiva e a g for positiva, a multiplicação dela será positiva. Se a f for positiva e a g negativa, a multiplicação será negativa e caso contrário. Ou se as duas forem negativas, a multiplicação também dará positiva, porque menos com menos é igual a mais. Então aqui, o que acontece? Por exemplo, se você for olhar aqui, ó, de t até b, de t até b, realmente, as duas estão na parte de cima do eixo x, então as duas são positivas, ok. Aí depois a gente tem de r até o zero, né? De r até o zero seria desse intervalo até esse também, as duas funções são positivas, então beleza. Porém, se você perceber, eu tenho partes do gráfico de menos m até v, onde as duas estão para baixo. Se as duas estão para baixo, as duas são negativas, consequentemente elas também seriam positivas aí, né? Menos com menos daria mais. Então significa que ele esqueceu de colocar mais um pedacinho, faltou aqui mais uma união. Então nesse caso, a afirmativa ela é o quê? Ela é falsa, e aí no caso a gente já teria respondido o exercício como sendo a alternativa correta, a alternativa A. Só para a gente entender aqui, ó, ele falou a função j definida por j de x igual a g de x menos quem? Menos o p. Observe que o p é um número negativo, tá certo? Se o p é um número negativo, o menos p é um número positivo. Então, o que isso significa? Lembra quando a gente fez o estudo, né, de translação da minha função? Se eu pego, por exemplo, a função g de x e adiciono a ela uma constante, ela sobe se a constante for positiva, ou ela desce se a função for negativa. Observe aqui, se o meu p, né, o meu p for um número negativo, que no caso ele é, porque ele está aqui na parte de baixo, sendo p um número negativo, menos p é um número positivo. Então, menos p é maior que zero. Se menos p é maior que zero, o gráfico da minha função vai subir o quê? K unidades, no caso aqui ela vai subir P unidades, tá certo? Então, ou seja, ela subiria todo este pedaço. Então, significa o seguinte, basta você pegar o ponto mais baixo que a função g assume, que no caso é ele mesmo, e ela começa a contar a partir daí. Então, esse gráfico, ele seria mais ou menos esse comportamento. Sobe, aí depois aqui nós temos, ele desce aqui, aí ele vai descer e depois ele volta a subir de novo. E realmente, como a minha função tem um buraco aqui no ponto P, aqui teria um buraquinho, então ela é estritamente maior do que zero. Então, se ela é maior do que zero, essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Beleza, então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comenta, compartilha, sabe que isso é de grande importância e que faz só o canal crescer. Muito obrigado pela paciência, pela audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!